O inabitual causa dificuldades de aceitação em todos os tempos. Numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Livro Nosso Lar. Prefácio do Espírito Emmanuel, Novo Amigo. Ocorreram protestos do próprio movimento espírita diante da publicação desse livro. O próprio médium foi hostilizado, como conta a Sueli Caldas Schubert, nas cartas que Chico Xavier enviava ao presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, na época, no seu livro Testemunhos de Chico Xavier. Cartas e comentários contra a obra de André Luiz chegam até Chico. Muitas cartas são endereçadas diretamente a ele, chocado com o seu conteúdo, queima-as todas. A obra de André Luiz causa impacto no meio espírita. A grande maioria aceita-a de imediato, encontrando ali respostas e soluções para as inúmeras dúvidas acerca da vida além da morte. A FEB, com Vantuil de Freitas à frente, dá plena e total cobertura a André Luiz e Chico Xavier. Essa, contudo, foi uma fase difícil para o médium. Se atentarmos para as datas, iremos verificar que Nosso Lar foi lançado em 1944, logo em seguida, no mesmo ano, é editado o segundo livro de André Luiz, Os Mensageiros. Trechos de cartas de Chico Xavier ao presidente da FEB, livro Testemunhos de Chico Xavier da Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Chico não guardava mágoa de ninguém e destruía todo o material em seu poder que pudesse incitar a mágoa. As cartas com críticas ao seu trabalho com o espírito André Luiz eram queimadas. Acreditamos que, ao queimar as cartas, Chico protegia também os críticos. Sabia Emmanuel que muitos se arrependeriam no futuro? Hoje, ao ler a obra e ao ver o progresso da humanidade, vemos que é plausível muitas revelações arquitetônicas e tecnológicas principalmente, moralmente também, pois cabe bem com as promessas do Cristo. Ao colocar os críticos da obra no nosso estudo, não estamos pondo em julgamento qualquer indivíduo. Estamos apenas mostrando as dificuldades do lançamento do livro para a vida do médium. Nós mesmos já tivemos opiniões no passado e rimos hoje ao ver que estávamos enganados. Conforme Chico testemunha em cartas ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, que a Sueli Caldas nos revela. Sei também que alguns irmãos iam apresentar uma tese contra os trabalhos de André Luiz, contendo algumas cartas copiadas de textos a mim dirigidos. Esses textos são horrorosos. Li-os e confiei-os ao nosso bom amigo O Fogo, há tempos. É possível que revivam agora. Vamos esperar. Carta do Chico Xavier no livro Testemunhos de Chico Xavier da Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Hoje, parece tão natural falar sobre o livro Nosso Lar. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos, relata o Espírito Emmanuel. Hoje tem até filme sobre o livro. Não deveria ter sido assim, ou já se esperava que fosse assim. Veremos isso nos 2 prefácios do livro Nosso Lar. As obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus são compreendidas melhor
com os exemplos dos relatos de André Luiz acerca dos espíritos desencarnados do plano espiritual. Afinal, há muitas moradas na casa de meu pai. Como será essa casa? Os espíritos que se comunicaram com Allan Kardec, porventura morariam nas nuvens, tocando liras? O que poderíamos esperar no plano espiritual? Carroças puxadas por anjos alados? Era de se esperar que houvesse descrédito por parte de algumas pessoas. Afinal, foi em 1944 o lançamento do livro. Apesar das dificuldades, a maioria aceitou bem a obra. Talvez muitos faziam as críticas por temerem que as informações novas embaraçassem suas crenças, mesmo dentro do movimento espírita. E o temor era tamanho que faziam julgamentos sobre a capacidade do médium Francisco Cândido Xavier, como o próprio Chico relata em cartas ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas. O dossiê dos Irmãos Gaúchos trata-se de pessoas que não Francisco Spinelli e Marcílio Cardoso de Oliveira, contra trabalhos de André Luiz me veio às mãos. Foram excessivamente generosos comigo. Deram-me formosos adjetivos e só disseram que eu estou um médium cansado. Isto é muito honroso para uma pessoa como eu que me sinto, francamente, na posição do servidor que ainda não começou a trabalhar. Está no livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, esse trecho da carta. E ela faz um comentário. Achavam que o médium mineiro estava cansado, incapacitado, portanto, de continuar na sua tarefa psicográfica. Chico deveria aposentar-se. E se ele tivesse ouvido os cantos das sereias, estaríamos hoje privados de mais de 200 de obras luminosas, recebidas e publicadas posteriormente. Chico também comenta, no livro da Sueli Caldas, as diversas cartas insultuosas que recebia sobre o André Luiz. Tenho recebido, meu amigo, cartas insultuosas e observações bem duras, quanto aos livros desse mensageiro espiritual que nos veio ensinar quanto é nobre e sublime a vida superior. Emmanuel adiou outras verdades nos livros para reduzir o impacto sobre nós encarnados. Há sempre, em todos os tempos, indivíduos que vivem meio século ou mais em atraso de inserção em conhecimento tecnológico. Pior, são os que estão um século atrasados, concluindo que o novo é fantasia, por não conhecerem, atacando o progresso por puro temor de abalar suas crenças, presas a ideias personalistas e falsamente seguras. Hoje, muito do que foi citado tecnologicamente na obra não parece tão fantasiosa como na época. Uma transmissão de TV ao vivo, por exemplo, era quase impossível nos anos 40. Nos livros do André Luiz, as descrições dessas tecnologias é mais que ao vivo, é uma imersão, uma espécie melhorada de metaverso ou realidade aumentada, com ou sem um aparelho, às vezes só usando a percepção espiritual. Estamos vivenciando as lições hoje. Estamos evoluindo, e o que poderia ser inabitual na época, hoje é habitual. É claro que se o conhecimento maior vem do mundo espiritual, não seria surpresa encontrarmos ambientes e conhecimentos bem mais avançados no mundo espiritual que os nossos na dimensão dos encarnados. A revelação do mundo espiritual
são passadas para a humanidade conforme o seu progresso intelectual e moral e dos seus costumes, para que a razão seja inerente à fé, fixando permanentemente nas consciências o entendimento das leis divinas, leis que já se encontram lá depositadas, mas foram esquecidas por todos nós. Nas primeiras reencarnações como espíritos, fomos guiados pelos espíritos superiores, como crianças nos primeiros anos de vida pelos pais, sempre nos indicando o caminho correto, até que o livre-arbítrio de cada um define o seu destino. Na situação em que nos encontramos hoje, talvez após milhares de reencarnações, não há outro responsável pelos nossos atos que não nós mesmos. Vejamos a questão 262 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. 262. Como pode o espírito, que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe suple a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora FEB. Portanto, cada um de nós devemos fazer escolhas, assim que cada revelação nos é acrescentada ao nosso conhecimento. Saberemos com essas verdades melhor nos relacionarmos com as leis divinas. Matéria escura, outros estados da matéria, partículas que transitam acima da velocidade da luz, outras dimensões, etc., são discussões científicas do tempo atual, ajudando a humanidade a ter uma nova forma de relação com Deus e suas leis, estudando principalmente a sua providência. A ciência a serviço da religião. Qual a importância da ciência para a religião da nova era na contribuição da nossa forma de nos relacionar com Deus? Emmanuel revela isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, do próprio Espírito André Luiz, quando narra o seguinte trecho. Químicos e físicos, geometras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidas a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Do livro Mecanismo da Mediunidade pelo Espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Esqueçamos a religião como um conjunto de cultos exteriores, hierarquias sacerdotais, templos exclusivistas e rituais. Religiosidade é a forma de se relacionar com Deus, com as suas leis, a religião da nova era, a era do Espírito. Como se relacionar com Deus atualmente sem a ciência? Onde há fronteira entre a ciência e a religião na era do Espírito? Sigamos adiante. Vejamos a seguir o que fala o Espírito Emmanuel e as nossas análises. É uma advertência do Espírito Emmanuel. Veremos o peso da responsabilidade do conhecimento sem ação útil aos nossos semelhantes e a nós mesmos.
vamos estudar mais. Grande abraço a todos e a todas. Saúde e paz.